essa segunda rodada aí entre times brasileiros e times europeus acaba meio que fortalecendo a posição do futebol brasileiro ante o futebol mundial? Vão, mas Porque até é, certas décadas atrás, ou melhor, até hoje, por alguns, o futebol brasileiro é meio que entendido como se fosse só um fazendão de jogadores, né? Deixa o garoto fazer 17, 19 anos para mandar para um time europeu, tão grande quanto pequeno. Será que a gente consegue, com esse Mundial de Clubes aí, mostrar que o futebol brasileiro tem gênio não só para criar jogadores, mas manter jogadores e times, né, que são competitivos? Então, a partir disso daí, eu quero fazer um comentário que foi até uma declaração do Pepe Guardiola, pô, que eu não lembro agora se foi depois do jogo do Flamengo, se foi por esses dias aí, ontem, eu acho, que ele falou que só tá surpreso quem tava olhando pra. Que tava vivendo na própria bolha, pô. Porque se a gente for parar pra poder refletir também sobre quem aqui no Brasil fala mal do futebol brasileiro, porra, você vai no Twitter é dos caras. Pô, tá lá os caras falando meu Chelsea, pô, meu Manchester United, tá ligado? Pô, o cara morando, pô, sei lá, no interior do Brasil, mal vê Brasileirão, fica só refém ali das grandes emissoras para poder ver uma Premier League ou La um Liga? campeonato italiano ou em uma La Liga. Pô, fica só vendo isso. Que grande jogo que tem na La Liga atualmente? Nenhum. Que grande jogo que tem é na Premier League atualmente? Um ou outro ali você pode contar nos dedos. Um Liverpool City, um Liverpool United, que é um clássico, mas o Liverpool vai lá e amassa. No campeonato italiano, só os três ou quatro mais grandes ali, que você vê um jogo bom, mas mesmo assim, é um jogo que, porra, que o que reina é uma retranca, um ou outro ali que tenta fazer uma coisa diferente, tipo a Atalanta, que com o Gasperini lá tava tendo aquele futebol ofensivo, mas o Gasperini foi para Roma agora, quem sabe a Roma não venha ter esse futebol e a Atalanta, como já tem esse DNA, não possa ali ter um embate melhor entre os dois, sabe? Mas, pô, mas o futebol brasileiro a gente vê que é muito parelho, mano. Nos últimos 3 anos aí, foram vários campeões diferentes, sabe? É claro que tem aqueles jogos que são horrorosos, como qualquer liga, porque, pô, o cara falar também que só tem jogo é, é top de linha, porra, é forçar muito, mas o cara que prefere ver, às vezes, um futebol europeu a tentar olhar pra cá, pro futebol sul-americano, porra, não entende, tipo assim, na minha opinião, não entende futebol, pô. Até o campeonato argentino, que às vezes possa parecer uma várzea, é bom, o chileno também tem um jogo ou outro ali que vale a pena assistir. Saca? Então eu acho que esse tipo de gente que tá com esse discurso, ou é moleque novo, que não sabe nada de futebol, ou é aqueles caras velhos, amargurados, que, pô, que torce pra um Vasco aí, que torce pra um time que já caiu uma porrada de vezes e não gosta mais de acompanhar, se desiludiu, ou, sei lá, um coroa que sonha em ver o América renascido ainda. é assim, tipo, eu acho que nos anos 2000 assim pra frente, né, teve uma, e principalmente agora, tipo, nessa última década, teve uma glamorização e uma supervalorização muito grande, principalmente da Premier League, tá ligado? Tipo, a Premier League virou uma parada absurdamente que, cara, ela não é. Assim, se põe que na Premier League tem 10 times que brigam pelo título e tem uma força absurda, e se você for ver, nos últimos 15 anos o Manchester City ganhou 13 e o Liverpool 2, tá ligado? Tipo, isso é um campeonato competitivo? Não sei, tá ligado? Claro que lá vão ter times melhores pela questão do dinheiro, né? Tipo, infelizmente o futebol é um produto, os jogadores é mercado, então eles vão ter os melhores. Mas assim, esse mundial acho que mostrou que essa diferença, eu ainda acredito que tenha diferença, sabe? Eu ainda acho que, por exemplo, a Premier League seja uma liga melhor do que o Brasileirão. E não só pelo futebol.
a maneira que eles tratam o futebol em si, mas também os gramados, a padronização de uniforme, tudo assim, sabe? Tipo, eu acho que as ligas de lá têm muito mais essa preocupação em manter a competição nacional deles melhores. E aqui o Brasileirão, enfim, é essa merda, tá ligado? Não tem outra palavra, é um pouquinho melhor que uma várzea, mas assim, em nível de futebol jogado, a gente demonstra que a gente não tá assim distante, tá ligado? É porque a gente tinha uma percepção muito diferente do Mundial do final do ano, que era o melhor de lá, geralmente, né, o melhor de lá, contra o melhor daqui, e com o melhor daqui tendo jogado 90 jogos, e o melhor de lá tendo jogado 30, menos que isso às vezes, né, que lá ainda tava na metade. Então, assim, você tinha uma discrepância muito grande, tá ligado? Só que se você pega o melhor daqui e bota num meio de tabela de lá, cara, é óbvio que dá jogo. Tipo, claro que dá jogo. Só que foi criado todo um discurso de que não daria. De que o Wolverhampton vai chegar aqui no Brasil, vai pegar o Botafogo e vai porrar porque ele joga a Premier League. Pô, tipo, foda-se que ele joga a Premier League, tá ligado? O Botafogo é um time bom. Tipo, e esse Mundial tá provando isso. Inclusive com times que a gente. Aqui, por exemplo, se cai Flamengo e Boca nas oitavas da Libertadores, o Boca nem na Libertadores tá. Nem na Sula tá. Então, assim, pra ter uma noção de como tá essa parada. E o Boca deu trabalho pro Bayern. Pro Bayern de Munique, que é tipo porra, uma das maiores potências que tem. Então, assim, se cai Flamengo e Boca, a mídia trata, e certamente, tá? Que é a obrigação do Flamengo ganhar. Porque o time do Boca é uma merda. E é isso, tá ligado? Tipo, a gente tem que valorizar mais o nosso futebol também. A gente tem, tipo, grandes jogadores aqui. O Arias está sendo aí, tipo, um dos melhores jogadores dessa Copa do Mundo. Tipo, o que o Arias joga é, porra, putaria. O Arrascaeta joga pra caralho. O Estevão, que ficou aqui, porra, é bom de bola pra caralho. Tipo, os melhores daqui vão pra lá. E ainda fica gente muito boa aqui, mano. Então, assim, o Campeonato Brasileiro é um campeonato forte, mano. Forte. Forte mesmo. O que você acha, o Russo? Tu acompanha ou tu acha que é uma merda fodida e tamo dando sorte aí, sei lá? Não, eu como torcedor, né, vivendo o futebol brasileiro, carioca, há algum tempo já, acho que talvez a gente tenha um pouco dessa síndrome de vira-lata, de acharmos que o nosso futebol não consegue bater de frente com europeus, com times com mais folha salarial, né? Só que isso está sendo provado pra gente que não é um grande impedimento, assim, porque o Fluminense, por exemplo, bateu de frente com o Borussia, que é um time de muito dinheiro e que faz vendas milionárias anualmente, né? É um time que não é de jogadores que ficam, mas é formador. É um time que revende muito bem. E eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente tem que valorizar mais o que é nosso, entender que a gente consegue sim competir, né? E também compreender que o formato antigo do Mundial, que o Fluminense jogou em 23, por exemplo, era um formato que priorizava a agenda de jogos europeia. Os times europeus chegavam muito mais descansados do que qualquer time nosso. O Fluminense, eu lembro que ele jogou quarta-feira, se eu não me engano, foi em Cuiabá e no sábado já era o jogo do Mundial. Então foi assim, era fora de série. A gente estava sempre em muita desvantagem financeira, desvantagem de calendário. A financeira eu entendo que ainda esteja muito longe de ser vencida, né? Porque é difícil. Mas eu acredito que com essa mudança de calendário ficou provado que a gente consegue sim bater de frente ou pelo menos dar jogo. Então, e assim, a questão dos jogadores me pega um pouco também. Assim, eu não consigo não acreditar que se pegar o Arias e botar no Real Madrid, mano, ele vai jogar pra caralho. Tá ligado? Tipo, ele não vai empenar.
Se pegar o Arrascaeta e botar num time europeu, cara, ele vai jogar bem. Tá ligado? Tipo. E a gente acha que É não. A isso. gente acha que o Haun da Alemanha, do Frankfurt, deita aqui no Brasil. E não deita, porra. Não deita. Tá ligado? Eu lembro que quando o Rollheiser foi especulado no Aham, sim. Santos, muita gente falou, nossa, queria muito que ele viesse pro Fluminense, porque é um cara extra classe, não sei o quê. Só por ser gringo. Chegou aqui, eu não, porra, sinceramente, não vejo nada demais nele. Que, nada que fizesse jus ao nome que ele tinha antes de vir pra cá, sabe? Existe muito isso. É, então. E assim, a gente. Se fosse só o Botafogo ganhando do PSG, a gente poderia ter um discurso aqui de que. Pô, não de sorte, tá ligado? Mas, porra, foi um acaso. Mas não, mano. Todos os jogos até agora entre brasileiro e europeu deu jogo, mano. Foi aberto. O da terceira rodada, né? Que a gente não vai mencionar com muita ênfase aqui. Do Botafogo Atlético, acho que foi a maior disparidade. Mas deu jogo. O Botafogo teve as chances no contra-ataque que era a proposta dele, tá ligado? Mas assim, do Botafogo e PSG foi controlado. Foi um jogo controlado contra o PSG, que é o melhor time do mundo, e acredito que ainda seja, ele ainda, pra mim, é um dos grandes favoritos. Eu acho que ele não perde esse título, tá ligado? Mas o Botafogo ganhou, tá ligado? E, e do grupo abaixo, o Boca Júnior deu trabalho pro Bayern, mano. O Merentiel faz um golaço, golaço, e empatando o jogo, e depois o Bayern ganha de 2-1. Então, assim, não é tão simples essa questão, não. É muito mais complexa sobre isso. Tem muitos fatores que mudam essas questões assim. Mas. E é maneiro, mano. Eu fico, tipo, feliz assim de ver como que o futebol, não só brasileiro, mas o sul-americano, vai lá e bate de frente contra o Bayern, contra o PSG, contra o Chelsea, como o Flamengo fez. Então, assim, tu chegou a ver alguma coisa do jogo do Bayern e Boca ou Pimenta? Cara, o jogo que eu assisti do Bayern de Boca foi um jogo físico, mas foi um jogo físico no sentido feio da palavra. É, foi um joguinho meio feio Foi um mesmo. jogo de muita catimba, muita pancada desnecessária. Foi um jogo que o Boca, pe- o Boca merecia muito a derrota, muita coisa. Não dava pra, não dava para fazer um regionalismo e falar, não, a gente tem que torcer para todos os latino-americanos, só que não dava, cara. Era a face que você espera do futebol argentino quando ele bate de frente com os outros futebols. É um futebol de catimba, um futebol de violência, de enrolação, entende? O famoso antijogo. Ele mereceu muito a derrota. Ainda mais com a potência que o Bayern está mostrando nessa competição. O Bayern realmente jogou melhor, mas o que eu quis dizer é que assim, não tava também torcendo pro Boca, tá ligado? Mas o que eu quis dizer é que assim, antes do Mundial a gente olhava esse confronto e falava que seria 5-0 Bayern sem dar jogo. E a gente viu que dá jogo, tá ligado? Beleza, o jeito argentino, catimbento e faz falta e demora e fica catimbando 5 minutos. Só que é isso. E aí? Dito isso, 2-1 quase empatou. E assim, se o Bayern empata aqui, podia dar merda. Assim, podia foder toda uma classificação.